Boa noite, igreja. Eu convido a vocês pegarem seus boletins na liturgia do culto às 19 horas, se colocarem de pé comigo, que já estou de pé, né? E vamos ler esse texto. Vocês lerão a parte que está em negrito, é bom dar graças. Para você que está chegando na igreja e talvez não sabia, nós estamos em conferência missionária. Por isso esse palco aqui, bem diferente, bonito, né? Até eu estou aqui, você já pensou? E você é muito bem-vindo. Se você é a primeira vez que está vindo na conferência, levanta a mão para mim identificar, por favor. Temos algumas pessoas. Sejam bem-vindos. Esperamos que Deus fale ao seu coração, como tem falado ao nosso coração desde sexta-feira à noite. Certamente você veio aqui porque Deus o trouxe e esperamos isso no Senhor e que Ele nos fale novamente para que cada um de nós tenhamos essa convicção de que o mundo só será evangelizado se nós fizermos a nossa parte, ok? Então vamos ler a palavra do Senhor através do nosso boletim. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. Que grandes coisas tem feito. Ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. Às vezes nós temos até dificuldade de entender os milagres de Deus, né? E como Ele tem feito milagres nesses dias em nosso meio. E nós temos que estar sensíveis à ação de Deus em nossas vidas, em nosso meio. E nós louvamos a Ele porque Ele tem cuidado de nós e tem feito milagres sim. E como os crentes de hoje em dia têm dificuldade em crer em milagres, milagres só no tempo de Jesus, não é? Para o nosso tempo não precisa mais, né? Mas não é nada disso não. Vamos cantar o hino número 10, em louvor a esse nosso Deus. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque só Tu és digno da nossa honra, da nossa glória e do nosso louvor. Ó Deus, Te agradecemos por permitir que tenhamos essa comunhão com o Senhor. Ó Deus, vem derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui presentes, sobre a Tua igreja. Senhor Jesus, exerça o Teu senhorio sobre as nossas vidas.
para que vivamos, ó Deus, para te servir, para honrar e glorificar, para te anunciar, ó Senhor Jesus, a toda criatura. Sê presente conosco nesta noite. Fale aos nossos corações, aceite o nosso louvor, o culto que te prestamos. Que este culto seja para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, rendendo a nossa vida a Ele, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito nesse tempo aqui. Tem sido um final de semana muito abençoado e nós não podemos assumir outra postura senão render a nossa vida àquele que é digno de todo louvor. Amém? Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
Aleluia, que o Senhor faça sempre em nós o querer e o operar da vontade dEle, porque nós já podemos contar da nossa alegria por tudo que Ele já tem feito, amém? Vamos cantar mais uma vez essa canção. Durante esses dias nós cantamos muito essa canção, porque realmente nós precisamos exercer a gratidão por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Somos gratos. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, prova de amor de Deus, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, Fez tudo. que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso nós louvamos ao Senhor em todo tempo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, ah. 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 Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida e alegria. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Juntos louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo
será sempre nossa canção. Vejo os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Como nós acabamos de ler, não se pode contar as bênçãos do Senhor. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Vamos cantar essa verdade bíblica. Nós temos colhido frutos, porque o Senhor tem nos dado a fertilidade. Bendito o nome do Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança
esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos declarar: Tu és o Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Dessa terra é como nosso Deus. Tu és o Rei desse povo, é como nosso Deus. És o Senhor da nação. É como nosso Deus. Tu és. Aleluia. Ninguém é como nosso Deus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você tem aí nas suas mãos um boletim? Eu queria convidar você para lermos juntos esse texto que está transcrito do Salmo 32, versículos 3 e 5. Se você pode, mesmo assentado como você está, com o boletim em mãos, vamos ler. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a maldade. Resolvi confessar a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Eu acredito que não tenha frase melhor para se ouvir de alguém que ainda não conheceu a Jesus do que uma frase como essa. Essa declaração de fé é o objetivo de tudo aquilo que a gente faz. E é por isso que nós entendemos que missão não é algo que a igreja faz. Missão é algo que a igreja é.
A igreja é definida pela missão. E é por isso que o Senhor tem nos dado o privilégio de interferir na vida de muita gente aqui nessa cidade, mas o Senhor tem nos dado mais ainda o privilégio de interferir na vida de gente nos 4 cantos da terra, em todos os continentes. Esse momento é muito especial. Eu queria chamar aqui em cima todos os missionários que estão aqui, que são apoiados pela nossa igreja, rapidamente. Enquanto você vem aqui, por favor, todos os missionários da nossa igreja, queiram se dirigir até aqui em cima. Enquanto os missionários vêm, eu queria todos, venha cá, venham os preletores, todos os missionários, vem cá também o pessoal das crianças, todos. Aliás, se eu falar isso mais uma vez, acho que a igreja inteira vem, porque cada crente é um missionário. Então eu estou falando especificamente dessa conferência e daqueles que estão aqui conosco. Se você que está aqui ainda não é o primeiro dia da conferência que você veio, dos 2 lados nós temos arbustos e ainda tem alguns frutos. Dentro desses arbustos você vai encontrar alguns postais com foto de algum dos missionários, alguma da nossa família, alguma família missionária da nossa igreja, e no verso um pedido de oração. O desafio é você pegar um desses postais e se comprometer a orar ao longo de 1 ano por essas famílias. Então, se você ainda não pegou um postal desse, você pode fazer aqui, logo adiante, nós vamos ter, o culto vai seguir, mas você, a qualquer momento, você pode depois vir aqui buscar e assumir o seu compromisso. Queridos, além desses cartões, olha para cá, já é motivo suficiente para você orar. Já é motivo suficiente para você se alegrar e para você dizer, grandes coisas estão por vir. Amém, queridos? Você tem crido nisso? Além desses que aqui estão conosco, nós vamos já ter mais uma encenação com os irmãos do Oxigênio, tratando mais uma cena real, encenando mais uma cena real que aconteceu na vida de um dos nossos missionários. Mas antes, nós vamos orar por esses que estão aqui. Nós oramos na abertura e agora queremos orar nesse momento que nós estamos encerrando já a nossa conferência missionária. Então, eu queria convidar você, fique de pé no seu lugar. Estenda para cá suas mãos e abençoe a vida deles. Agradeça ao Senhor, porque eles trouxeram, alguns saíram do outro lado do mundo, para vir aqui contar para nós o que o Senhor tem feito, através também dessa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estão aqueles que têm sido o nosso braço estendido nos 4 cantos da terra. Desde, ó Deus, dos bairros dessa cidade, até lá no Amazonas e até, ó Deus, o outro lado do planeta, o Senhor tem nos dado o privilégio de chegar através da vida de cada um desses irmãos. E nós te louvamos, ó Deus, porque a presença deles aqui, Senhor, nos diz que tem valido a pena. Tem valido a pena, ó Deus, cada lágrima que nós derramamos no rosto quando nós recebemos alguma notícia trágica do campo. Mas também tem valido a pena cada sorriso de cada vida que se rende ao Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque eles são a prova viva de que o Senhor tem nos dado o privilégio de ser igreja missionária. E isso, ó Deus, não é mérito nosso. Pelo contrário, nós intensificamos o nosso clamor, porque, ó Deus, não somos nada sem Ti. Tu és tudo em todos nós. Pai, em nome de Jesus, supre cada uma das suas necessidades, suas carências, ó Deus. Encoraja os corações que estão abatidos, cansados, ó Deus, que eles voltem para o campo depois dessa conferência reanimados, sabendo que aqui é uma igreja que ora por eles, que apoia, ó Deus, em toda e em qualquer circunstância. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Senhor. Nós oramos juntos também a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir a vida desses irmãos. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Agora você pode se assentar e nós vamos ouvir uma canção com as crianças. Não, é depois? Primeiro Oxigênio, depois as crianças. Então vocês vão esquentando a goela aí, criançada, que já vocês vão cantar.
Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Curitiba, é uma alegria muito grande poder estar hoje com vocês nessa conferência missionária. Eu, Patrick e Elaine, minha esposa, temos 2 filhos, o Mateus e a Rafaela, e vivemos há 1 ano na região do Golfo Pérsico. Temos tido o privilégio de participar e ver aquilo que Deus tem feito nessa região, dominada pelo islamismo. Com o apoio de vocês que estão com a gente em oração e nas finanças, vemos a mão do Pai no trabalho realizado aqui e queremos contar para vocês um fruto desse trabalho. Neste ano, fizemos uma maquete de Páscoa para enfeitar nossa sala. O pequeno artesanato acabou despertando a curiosidade de alguns amigos locais, criando a oportunidade para falarmos do sacrifício de Jesus por nós. Desde então, Samira ficou mais próxima de Elaine e tem frequentado nossa casa com mais regularidade. Ela é recém-casada e ainda não tem filhos. Como já tinha terminado a universidade, Elaine teve tempo de estreitar o relacionamento com Samira, construindo uma amizade natural entre elas. Samira tem um problema sério nos ovários, que a faz sofrer demais todos os meses. As dores são tão intensas que a deixa de cama incapacitada por vários dias. Ela sofre com isso há 6 anos, já se consultou com vários médicos, fez vários tratamentos, mas nada ajudou. Num dia de crise aguda de cólica, passamos na casa de Samira para levar flores e para abraçá-la e confortá-la. Essas manifestações do amor de Cristo por meio das nossas vidas marcavam profundamente a vida de Samira. Naquele dia, depois que fomos embora, ela nos mandou uma mensagem emocionada, dizendo que ninguém tinha feito aquilo por ela em toda a sua vida. Recentemente, adquirimos uma Bíblia em árabe para estudar melhor a língua e poder compartilhar trechos na língua local. A gente não come carne de porco, vocês sabem disso, né? Então, vocês não comem carne de porco porque vocês acreditam que essa carne ela é impura. Mas o nosso conceito do que é puro e impuro é outro. Impuro é tudo que foi contaminado pelo pecado. E puro é tudo que foi purificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos purificou de todos os nossos pecados. Então, impuro não é aquilo que entra pela nossa boca, mas é aquilo que sai, porque o nosso coração, aquilo que pode sair da nossa boca, porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. É por isso que nós temos que abrir o nosso coração para Jesus. Através daquela única pergunta, ganhamos a grande chance de levar a ela pela primeira vez a mensagem do Evangelho, o plano redentor de Deus para resgatar homens impuros da perdição eterna. Ela ouviu a tudo o que dissemos atentamente, com olhos de quem nunca havia ouvido o que estávamos contando. Foi aí que Samira, em voz baixa, com medo de que outras pessoas a ouvissem, mostrou interesse em conhecer e entender mais a fundo sobre quem era Jesus, e disse que há anos sonhava com a possibilidade de folhear uma Bíblia, mas não acreditava que houvesse um exemplar em sua própria língua. Então, eu tenho algumas dúvidas e eu queria saber mais, sabe? Mas tem pontos do Alcorão que não faz sentido para mim, eu não entendo, eu acho diferente, estranho. E eu não sei, o Islã para mim não está fazendo muito sentido. Eu tenho procurado mais sobre o cristianismo ultimamente. E eu até fui numa igreja na capital, e lá eu peguei uma Bíblia, eu folheei, mas ela não estava na minha língua. E eu queria saber como é que eu consigo uma dessas para mim. Nossa vontade foi a de dar aquela Bíblia para Samira, mas sabíamos que isso poderia colocar a vida dela em perigo. Não queríamos que ela mentisse para o seu marido, nem que fosse impedida de ir lá em casa. Assim, ajudamos ela a baixar a Bíblia em um aplicativo no seu próprio celular. Atualmente, ela está lendo o Evangelho de Lucas e já tem nos feito algumas perguntas. Tudo é novo aos seus olhos, mas ela está amando o que está lendo e diz haver senso e sequência textual em tudo que lê, diferente da leitura do Alcorão, que, segundo ela, é de difícil compreensão e sem conexão entre os diferentes trechos. Numa semana em que ela passava por mais uma crise de dor aguda, o Senhor nos orientou que não orássemos só por ela, mas que Elaine orasse com ela, pessoalmente. Elaine a chamou no quarto e disse que sentia muita dor em vê-la sofrendo daquele jeito, que queria pedir a Jesus para que a livrasse daquele mal. Ela explicou que o nome de Jesus tem poder e que Deus prometeu atender os nossos pedidos, se pedíssemos em nome de Jesus
e se esse pedido estivesse em consonância com a vontade perfeita dele. Posso orar com você? Pode, obrigada. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, Pai, e pedimos que o seu Espírito Santo esteja descendo sobre a vida da Samira e inundando, Senhor, com a tua paz e que ela possa ser curada em nome de Jesus desse seu mal. Nós acreditamos nisso, nós colocamos isso diante de ti. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigada. Eu estou me sentindo muito melhor. Shukran. De nada. Depois que foi embora, não demorou muito para que enviasse mensagem contando como a dor havia desaparecido sem deixar rastros. Ela estava realmente impressionada e disse estar certa de que o que aconteceu foi resposta àquela oração. Dias depois, Samira teve outro episódio de dores, dessa vez em outra região do corpo e sem causa aparente. Em mensagem contando o que estava sentindo, Elaine a encorajou a orar da mesma forma quando estavam juntas. Mas eu posso fazer isso sozinha? Claro que sim. Você não precisa de mim para falar com Deus. Mas eu posso pedir para Deus me curar? E eu posso usar o nome de Jesus? Claro que pode. O nome de Jesus tem poder e você pode confiar nele porque ele também morreu por você. Mas ele vai me ouvir? Sim, você pode falar com ele usando as suas próprias palavras, sendo sincera, abrindo seu coração. Ele quer isso de você e eu creio que ele vai mandar essa cura para você. Eu creio também. Muito obrigada. Eu vou orar. Desde aquele dia, Samira tem aprendido aos poucos a pedir e a crer no poder do nome de Jesus. Ela tem experimentado que esse nome está acima de todo nome. Ela tem aprendido a conhecer Jesus e a caminhar com ele. Ficamos felizes por ver esse fruto crescer no campo. Boa noite, igreja. É muito bom ouvir testemunhos assim, não é mesmo? Ouvir o que está sendo feito no campo. E agora nós vamos falar um pouco, em nome do Ministério Infantil, do que nós temos feito aqui com as crianças, todas que têm vindo nos últimos dias. A gente vai contar um pouquinho o que a gente está aprendendo lá, enquanto vocês estão ouvindo as pregações aqui. Por isso a gente vai cantar algumas músicas. A primeira delas é uma música que nós aprendemos na colônia de férias, que aconteceu lá em julho. E mal sabíamos nós que essa música já estava sendo nos ensinada e preparando o nosso coração para esse tempo que teríamos agora. A música fala que nós vamos preparar o nosso coração para servir a Deus com lealdade, que a palavra dele é a armadura que nós temos em nosso coração. E é isso que nós aprendemos durante essa conferência missionária também. Todos nós aqui somos pequenos missionários e o nosso coração precisa estar preparado para a batalha e para espalhar a palavra de Cristo e a vinda dele por todo mundo. Então, vamos lá, criançada? Estão prontos? Do jeito que a gente ensaiou, hein? Vamos lá? Vamos lá?
E agora eu quero passar a palavra para os missionários que nos ajudaram durante esses dias, o tio Beto e a tia Ju. Com vocês. Boa noite, igreja. Para mim, eu sou o Eberton, da Juliane, e ela é a Juliane do Eberton. Para mim é uma felicidade estar aqui. Quando a Lu me chamou, eu sou missionário, hoje servindo a Jocum até o finalzinho desse ano, porque nós estamos de mudança lá para o Rio Grande do Sul para servir uma igreja local. E para mim é uma felicidade estar aqui, porque meu coração sempre se enche de alegria numa igreja presbiteriana, que foi onde eu cresci, onde eu participei de UCP, de UPA, a minha vida inteira quase. Cresci na escola presbiteriana lá em Goiás e vim para cá servir Curitiba, e estar aqui com vocês, estar aqui com essas crianças, para mim me enche de alegria depois desses 7 anos de ministério. E a gente recentemente, o que a gente trabalha aqui é exatamente com crianças, adolescentes, não só aqui, mas em todos os lugares desse Brasil. E recentemente a gente foi para a África, então vou passar um vídeo só de 1 minutinho e já passo a palavra para a Ju, poder falar o que a gente trabalhou com essas crianças. Mas muito obrigado. E o que eu posso dizer é que, desde pequenininho ouvindo a palavra de Deus, eu sempre guardei no coração. E hoje eu estou aqui porque um dia, numa igreja presbiteriana, eu pude ouvir vários testemunhos de vários missionários. E hoje fazer parte desse celeiro do reino do Senhor é muito importante, muito gratificante para o meu coração. Muito obrigado. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Acho que consigo. Nós viemos recentemente de um trabalho na Costa do Marfim, e o nosso chamado mesmo, aquilo pelo qual o nosso coração arde, é a vida das crianças. Então, nós amamos eles e nos esforçamos para sempre fazer o melhor, para que eles realmente sintam isso que nós podemos sentir na igreja, no domingo à noite, no domingo de manhã, que é essa conexão com Deus. O nosso objetivo, o nosso sonho e a nossa vontade é que, desde pequenininhos, eles possam sentir isso também. E durante esses dias, nós estivemos também numa conferência. Como é que foi o nome da nossa conferência? Como foi, crianças? O nome da conferência? Meu Irmão Gol. Não é Pokémon Go, é Meu Irmão Gol. E nós falamos sobre muitos missionários que estão no campo ou já fizeram a sua parte no campo missionário. Nós aprendemos a orar por esses missionários e também nós aprendemos que nós somos missionários. Na nossa escola, na nossa família, onde nós estivermos, nós também temos essa missão de falar do amor de Jesus. E a música que nós vamos cantar hoje é numa outra língua. Que língua que é essa música? É um dialeto africano. E ela fala: corre para Jesus, meu amigo, ele te salvará. Bem bonito, bem alto, certo? E não esqueçam dos gestos. Pila
Para a gente realmente é uma alegria, né, trabalhar com as crianças. Eu queria só que agora os meninos colocassem na tela. A semana que vem a gente vai ter uma oficina chamada Geração Digital, e a gente quer convidar todos os professores que nos ajudam no Ministério Infantil, pais, diáconos, presbíteros, para participar dessa oficina que vai acontecer na Igreja Presbiteriana do Guabirotuba. E no próximo domingo, às 10 horas, o presbítero Lucas Pedro também vai estar aqui e vai trazer uma mensagem para a gente. Mesmo que você esteja aqui no próximo domingo, não deixe de participar da oficina, que ela é bem interativa, bem joia mesmo. Nós vamos com as crianças e vamos liberá-las, e as crianças que estiverem no auditório podem sair junto logo depois. Jesus, obrigado pela vida dos pequeninos. Eles são a igreja hoje e serão a liderança amanhã. E que eles tenham a mesma visão, a mesma percepção do chamado de Jesus. Obrigado pela vida daqueles que têm servido e elaborado nesta lide ministerial, que nós possamos ver os frutos com muita alegria daquilo que o Senhor tem feito na vida destes pequeninos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a continuidade da conferência de vocês. Enquanto vocês vão para lá, vou convidar a igreja para abrir o boletim. Nós vamos ler o texto responsivamente que está transcrito. Eu quero lembrar você que hoje pela manhã nós falamos sobre o compromisso, renovação do compromisso, com a nossa fichinha que você preenche e depois faz assim, né? A minha eu já fiz e vou entregar agora. E se você não entregou de manhã e quiser fazê-lo, faz agora no ofertório também, de uma só vez. Uma parte você guarda, a outra você declina o seu compromisso ao longo do ano e coloca na salva também. Vamos ler então esse texto conforme está indicado. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e caiam de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra eu sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Vamos cantar o hino 57, enquanto os diáconos fazem o recolhimento de todo o nosso ofertório. Com bem fazer jamais.
da nossa sementeira, Senhor. O Senhor tem feito prevalecer a obra das nossas mãos pelo Teu poder. E por isso, ó Deus, nós oramos como salmista, confirma as obras das nossas mãos. Quando especialmente a dedicamos a Ti, não apenas através desse numerário, mas o que ele importa, o que ele significa, a dedicação, a consagração de mentes e corações voltados para o Teu reino. Faze realmente multiplicar esse labor no atendimento de toda a causa que é do Senhor. E fala ao nosso coração nesta hora pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao reverendo Fernando Dantas, já pregou de manhã, missionário parceiro da nossa igreja, residente em Madrid, na Espanha, e ele tem a palavra nesse instante. Boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui. Essa manhã nós tivemos um ótimo tempo. A conferência missionária de 18 anos quer dizer que agora já é maior de idade, não é? Já deixou de ser pequena e agora também vem as responsabilidades do maior de idade. Às vezes, quando somos adolescentes, queremos porque queremos chegar nessa idade e não nos damos conta do que nos espera. Mas Deus tem tudo no seu tempo, no seu momento, e cada etapa da vida é importante. Eu louvo a Deus por esses 18 anos de mobilização, onde Deus usou diferentes pessoas, preletores, nesses 18 anos, para poder compartilhar sobre a obra missionária e desafiar a igreja também, para que continue fazendo aquilo que Cristo a chamou para fazer. Eduardo, um jovem, cresceu numa família católica, muito radical, beata. O pai não perdia uma missa, a mãe tampouco. Eles cresceram, fizeram os irmãos a primeira comunhão e todo aquele processo que existe ali dentro. E o irmão mais velho do Eduardo se tornou padre, porque ele sentiu a vocação, foi para o seminário e se converteu em um sacerdote. O pai muito orgulhoso do seu filho, a mãe, os amigos próximos, os vizinhos. Um país onde isso era um motivo de alegria, quando um filho se tornava um sacerdote. Porém, Eduardo não estava muito conforme, não estava muito de acordo com o que estava acontecendo, não via como as demais pessoas viam todos aqueles rituais e começou a buscar, começou a intrigar, começou a questionar, ao ponto de que uma viagem numa ilha que pertencia àquele país, onde foi para a área já cabeça fazer festa e sair um pouco do contexto que ele vivia, ele se encontrou com um grupo que estava falando sobre Deus, sobre Jesus, mas de uma maneira diferente da que ele tinha escutado desde a sua infância. E ali ele entregou a sua vida a Jesus e entendeu que a relação com Deus era algo pessoal e não através de rituais. Voltou para a sua cidade muito feliz, muito contente, com a Bíblia na mão, lendo. Essa notícia não agradou a família. Porém, ele decidiu continuar na sua investigação bíblica, crescimento espiritual. Porém, não tinha nenhuma igreja na sua cidade para ele poder frequentar, para ele poder adorar juntos, para ele poder aprender mais. E Eduardo, numa conferência que ele foi, numa cidade maior desse país, ele encontrou com uma pessoa que conversaram e essa pessoa era um missionário e viu a sua situação, que ele não tinha tido oportunidade de crescer tanto nos ensinamentos da palavra, não tinha ninguém para explicar para ele, e esse missionário decidiu, então, visitá-lo. Esse missionário morava a 2 horas e meia de distância da onde o Eduardo morava. E então eles combinaram de que cada 2 semanas o missionário iria e cada 2 semanas o Eduardo viria para passar pelo menos um sábado, o dia inteiro, para aprender mais da palavra de Deus. Essa comunhão, essa relação foi crescendo e Eduardo não se conformava somente com esses dias. Ele dizia, eu preciso ter algo semanalmente, eu preciso não só para mim, mas também estender esses conhecimentos a outros. Então Eduardo decidiu que ele queria plantar uma igreja na sua cidade, porque não havia.
Claro, Eduardo, convertido de pouco tempo, aprendendo da palavra, plantando uma igreja, está fora dos estilos que temos muitas vezes as organizações missionárias e as denominações. Porém, o desejo era tão grande que nós oramos com ele e dizemos: olha, faça isso. Para ajudar o Eduardo, começou esse missionário a enviar equipes, enviar pessoas, enviar tudo que ele podia para poder colaborar com o Eduardo. A distância era um problema, não se podia estar todas as semanas. E numa ocasião, uma equipe missionária, colaboradora, foi ao país. Então, se organizou uma viagem de um dia, porque era o único dia que essa equipe poderia ir a essa cidade. A equipe foi a essa cidade cedinho e passou o dia fazendo um trabalho de evangelização nas praças. E como fruto desse dia de evangelização e convites às pessoas para participar de um café para falar sobre a Bíblia e as coisas de Deus, 4 pessoas foram para essa reunião que ia se dar 2 ou 3 dias depois daquele dia de evangelização. E dessa forma foi quando nasceu a igreja de Sória. O missionário era o que vos fala. E a equipe que foi visitar e colaborar era Oxigênio. E o país era a Espanha. Vocês plantaram uma igreja em Sória, onde não havia, e Eduardo é o pastor dela. Deus faz assim quando Ele nos diz que nós temos que ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nessa história nós podemos viver, presenciar aqui vários movimentos, o local, o nacional, o internacional, aquele que foi enviado de um outro país, apoiado, precisou ajuda, mandaram ajuda, não só na sua cidade, mas em outros estados, e a obra de Deus tem sido feita através da colaboração, através das parcerias e através dos corações dispostos a fazer aquilo que Deus chamou a cada um de nós para fazer. No encerramento dessa conferência, eu gostaria de trazer uma palavra que já é conhecida, um texto que já foi lido inclusive nessa conferência, mas que eu gostaria de desafiar a nossa igreja com esse texto uma vez mais. Eu comecei falando sobre a 18ª igreja, e esse texto está no capítulo 1 e no versículo 8 de Atos. Quem conhece esse texto de memória, levante a mão. Talvez quando você abrir e ver, você vai lembrar que você sabe de cor, mas não sabia o endereço, não é? E nós vamos ler juntos esse texto. Nós vamos ler juntos e proclamá-lo e escutá-lo e guardar em nossos corações. Eu vou ler o versículo 6 do capítulo 1, 6 e 7. E quando chegar no 8, eu gostaria que todos nós pudéssemos, em uma só voz, ler esse texto. O 6 e o 7 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Todos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus já havia passado pela morte, ressurreição, passa vários dias com aqueles que ele devia de passar, de mostrar, de comentar, de conversar, de falar de vários assuntos e coisas. E aqui nós chegamos no momento final, no momento onde Jesus reúne aqueles que o seguiram, aqueles que estavam mais próximos, e eles fazem uma pergunta
para Jesus, sobre algumas profecias dos finais dos tempos, e será agora que o Senhor vai restabelecer o reino? Assuntos importantes, perguntas importantes, coisas que às vezes para eles estavam ainda, durante todos aqueles anos, Jesus talvez não tinha ainda respondido, e eles, olha, antes de você ir, eu tenho algumas perguntinhas para fazer. E eles perguntam. Às vezes os discípulos faziam algumas perguntas ou tratavam alguns temas que nós vemos que não tinha muito a ver. Jesus estava a ponto de morrer, a mãe de dois viria e falava assim, olha, pode sentar um na direita e outro na esquerda. Ele a ponto de morrer e a mãe é uma bênção. Não é verdade? O homem morrendo, peraí, não morre ainda não, tem uma petição para te fazer. Né? E agora ele está a ponto de subir aos céus e a pergunta é sobre o reino aqui na terra. É agora? Quando vai ser? E é interessante que o versículo 8, ele começa com a palavra mais. E é uma expressão de que, espera um momento, você está me perguntando sobre isso, mas isso não é o mais urgente. Isso não é o que eu quero tratar com vocês nesses últimos minutos aqui. Mas deixa eu dizer para vocês o que realmente importa. O que realmente vocês precisam saber. Deixa eu compartilhar com vocês essas últimas palavras, para que fique gravado em vossos corações. E assim, podais fazer algo grande nesse mundo afora. E é como ele diz, mas recebereis, porque ele começa a dar o discurso. Muitas vezes nós estamos preocupados em algumas áreas, em alguns temas, em algumas coisas que não deixam de ser importantes. Amanhã é segunda-feira. Quantos aqui, nesse momento, amam a segunda-feira? Levante a sua mão. E você levanta de manhã, segunda, e canta aquela canção que diz, este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e me gozarei. Não. Talvez na sexta. Mas na segunda parece que quem fez foi qualquer um menos Deus. Não é verdade? Alguns me dizem que poderia ter feriado toda sexta e sábado, domingo livre e segunda-feira dia de descanso e no final não trabalha, mas lembra que Paulo diz que aquele não trabalha também não coma. Deus faz as coisas perfeitas, mas sabe uma coisa? As coisas importantes, aquilo que Deus tem para nós, Ele fala, Ele mostra e nós devemos de cumprir na segunda-feira, na terça, na quarta e não só aqui no domingo, onde temos tempos gostosos e dizemos, sim Senhor, aqui estou. Nesse texto nós vemos algumas verdades que eu gostaria de compartilhar para encerrar essa conferência. A primeira verdade que nós vemos aqui nesse texto, que Jesus deixa bem claro para os discípulos, é que para fazer a obra de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não podemos fazer nada para Deus sem o seu poder, porque não se trata de nós. Essa manhã nós falamos que a missão é a missão de Deus, nós somos colaboradores dele, e ele enviou o seu Espírito Santo para apoderar-nos, para nos dar poder, para poder fazer a sua obra. É interessante quando a gente estuda um pouco o texto e vê que essa palavra poder vem do original dínamos, que é da onde sai a palavra dinamite. Poder, dinamite, não é um poderzinho mais ou menos, porque muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor sem acreditar que nós temos o poder do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. Eu lembro quando eu cheguei na Espanha e muitas vezes nós cumprimentávamos os irmãos na entrada da igreja e perguntava, irmão, como você está? Já sabe, né? Difícil, a vida é complicado, mas quase chorando já. Domingo que vem a gente pensava que, né, melhorou um pouquinho, como é que está, irmão, com um sorriso? Sabe, a vida é difícil, né? E o inimigo aí sempre, né?
tudo é o inimigo, né, culpado. Uma vez diz um pastor que viu o inimigo na escadaria da igreja, depois do culto, ele fechando, e olhou, assustou com Satanás, e ele estava chorando, Satanás. Mas o que você está chorando? Pastor, esses crentes da tua igreja, eles fazem um monte de coisa errada e ficam me jogando a culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos o poder de Deus e temos que fazer a obra de Deus no poder de Deus. Ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo e vão receber poder. Meus irmãos, quantas vezes nós andamos por aí achando que esse poder está em algum lugar menos em nós? Quantas vezes você se deparou com uma situação que você falou, não, deixa eu ligar para o pastor para ele vir, porque eu não dou conta. Quantas vezes nós não nos damos conta que nós temos o poder de Deus em nós, no teu dia a dia? Deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui em Curitiba, anos atrás. Eu estava evangelizando, era 3h da manhã, noite de carnaval. Claro, alguns diziam que nós íamos pular carnaval e que estávamos dando a desculpa de evangelizar, mas não é verdade, nós estávamos evangelizando às 3 da manhã na Boca Maldita. E nós começamos a conversar com um, com outro, e de repente eu me deparei com um rapaz. E ele disse assim, olha, eu não quero conversar, me deixa em paz, esse negócio de religião. Eu falei, mas pera, me conta um pouco aí tua história, que aversão é essa, que problema é esse? Não, eu já experimentei de tudo, não tem mais sentido viver, eu vou me matar, aquele escândalo, aquele desespero. E eu, pera, vamos conversar, me diga. Ele disse, eu já busquei aqui nessa religião, e disse o nome da religião, e disse o outro nome da outra religião, e falou sobre a outra. Inclusive ele disse que tinha ido para o seminário para ser padre. E também vai daqui, vai dali. Eu falei, olha, pera um momento, para um pouquinho. Você tem buscado no lugar errado. Jesus é a resposta para você. É Ele quem pode te salvar e te dar vida em abundância. E preguei o Evangelho para ele de uma maneira muito clara e simples. Mas ele ainda relutando, dizia, não sei, porque eu já busquei. E ficou nesse negócio de busca. Sabe quando a pessoa não quer, e você fala, ele não quer? Ele fala, eu estou com sede. Você dá um copo de água, ele inventa outra coisa que ele tem problema. Agora eu estou com fome. Você dá um prato de comida, parece menino pequeno, não é? E ele ficou tanto nisso que eu comecei eu não sei se era Deus ou se era eu. Eu falei, vou falar uma coisa para você, porque eu tenho um monte de perdido para pregar. Você vai para casa, está aqui um folheto, eu já falei para você, você vai para a tua casa, você vai no teu quarto, você vai orar ao Senhor. Você vai dizer para ele assim, Deus, se o que esse rapaz está falando para mim é verdade, se o Senhor tem a resposta para a minha vida, por favor, Deus, manifesta-te, entra na minha vida, muda, transforma o meu ser. E eu falei para ele, se você fizer de todo o coração, com sinceridade, e nada acontecer na tua vida, se mate, porque não tem sentido mais viver. E ele foi embora. E depois daquele fervor, eu me dei... O que eu falei para o homem, meu Deus? Mas, meus irmãos, é poder de Deus, o Evangelho para salvar vidas. Se eu não acredito nisso, por que eu vou para a rua pregar o Evangelho? Eu não posso pregar o Evangelho. Eu lembro que, passado tempo, eu fui numa igreja que estava vindo um pregador de fora e queria escutá-lo. E foi interessante que era o dia do meu aniversário, eu estava um pouco triste porque longe da mãe. Minha mãe fazia um bolo prestígio para mim. Que maravilha, eu vou para lá quarta-feira vê-la, acho que eu vou pedir para ela fazer um. No meu aniversário uma vez ela fez e eu não dei para os convidados, eu guardei para comer. Verdade, minha mãe até hoje fala, que egoísmo. Eu falei, mãe, é que você não sabe o que você faz. Eu estava triste, meu aniversário, longe da família, sem o bolo prestígio. Que era o que mais dava tristeza. Então nós fomos para essa igreja, para esse pregador, para escutá-lo, e chego lá, perdemos o ônibus, pegamos o ônibus errado. Sabe aquele irmão que sabe tudo, todos os caminhos, e diz, eu sei qual é o ônibus, até perder? E dizer assim, não era esse. Pegamos outro, chegamos atrasados, na porta da igreja tinha um diácono entregando boletim. E eu me aproximei, cabisbaixo, triste, pego o boletim. Quando eu estou entrando, o diácono me dá um toquezinho e fala assim, Fernando. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, será que eu conheço esse diácono? Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, eu não lembro, tanta andança nessa vida, verdade?
eu não lembro, desculpa, mas quem é você? Ele falou assim, eu fui para o meu quarto, eu orei e eu não me matei. É poder de Deus o Evangelho, e nós só podemos fazer no poder dele. Ele disse, eu fui para o meu quarto e eu orei. E eu disse, Deus, se o Senhor é real, toca a minha vida, eu não aguento mais viver. E ele disse que ele começou a sentir uma convicção de pecado. Ele disse que ele começou a chorar, e se sentiu o maior miserável do mundo. Mas no meio desse choro ele começa a chorar mais ainda, porque ele se sente perdoado. E ele sente que a carga começou a sair, ele começou a agradecer a Deus. Ele pegou aquele folheto e tinha o endereço da igreja. E ele foi, e ele falou para o pastor tudo o que tinha acontecido. O pastor discipulou, ele foi batizado, começou a servir na igreja, e estava ali naquela porta como diácono. Porque o Evangelho é poder. E o Espírito Santo é quem nos dá esse poder. Você e eu temos isso em nós. E nós devemos usar. Nós não podemos fazer nada. Essa igreja não pode fazer nada. Esses 30 e tantos missionários que a igreja apoia não poderiam fazer nada se não é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é uma obra humana, não é um poder de convencer, não é porque um fala melhor que o outro, é poder de Deus para mudar vidas de pessoas. Mas existe uma segunda verdade desse texto, que é que Deus nos chama a ser testemunhas. Alguns já sabem, o texto diz, e ser-me-eis testemunhas de Jeová, o verdadeiro, o Senhor do universo. Testemunhar significa dizer aquilo que nós vimos, aquilo que experimentamos, aquilo que vivenciamos. Porém, no original, a palavra é martureu, que vem a palavra mártir, e você, mas Deus está me chamando para morrer? E vocês vão ser os meus mártires. E alguns já se levantam e dizem, não, eu não quero. Porém, por que nós temos essa terminologia mártir relacionada àquele que morre pela causa? Se martureu significa testemunhar, porque os primeiros discípulos testemunhavam de tal maneira que eram perseguidos e mortos, e cada vez que testemunhavam ali ia um mártir, um testemunha, pregar a palavra, e por isso eles morriam. E hoje, quando nós falamos de um mártir, nós relacionamos totalmente essa palavra àquele que morre por uma causa ou pela sua fé. Deus nos chama a testemunhar. Deus fez algo na sua vida? Você lembra daquele dia? Você lembra quando o Senhor te alcançou e te quebrantou e te mostrou o pecador que você era? E você, talvez alguns em lágrimas, outros abismados, dizem, eu, pecador, como que o Senhor me alcançou? E agradeceu e se entregou a Ele e hoje está na igreja. Que coisa maravilhosa, nós experimentamos isso, nós vimos isso e agora nós temos que fazer o quê? Testemunhar disso. É o que fazemos no campo, é testemunhar desse Deus. Muitas pessoas nos perguntam, por que você está aqui nesse país? A Espanha foi o maior enviador de missionários católicos do mundo. E quando as pessoas me perguntam, às vezes, eu sou missionário, eles olham, mas como é que é? Você é do Brasil, rapaz. Nós enviamos missionários por todo mundo. Pois é, enviaram tanto que sabia das coisas, vocês ficaram sem saber nada, que não estão fazendo nada, e não estão amando a Deus, e abandonaram tudo. O que aconteceu? Ué, Deus mandou a gente de volta, voltar aqui para falar para vocês. Quebra com orgulho, né? Testemunhar. Aonde estivermos. Eu joguei durante 8 anos num time de futebol em Torrejón de Ardoz, na Espanha. Mesmo com meu sobrepeso, eu jogava na defesa, porque não precisava correr muito. Mas brasileiro é brasileiro, não gosta de perder no futebol. O meu time, em 8 anos, nós tivemos 3 vitórias. 3 vitórias, uns 10 empates e uns derrotas. Meus irmãos, o meu time, tudo pagão, tudo gente que não tinha noção, e me olhavam e diziam, ó, o padre, vem o padre, me chamava de padre do time.
Mas, meus irmãos, eu fui testemunha do Senhor para todos aqueles que passaram naquela equipe. Ao ponto de que quando passava a nova temporada e se incorporava alguns jogadores, e eram muito boca suja, falavam muitos palavrões ali no vestiário e tal, e quando falavam uma coisa, tinha um que já falava, não fala assim não, porque o padre não gosta de palavrão, essas coisas. Alguns falavam para mim, eu quero conversar com você, porque não é possível que você crê em Deus. Como que você pode crer? Esse negócio já está no passado, se acabou, o negócio é evolução, o negócio é... Eu falo, vamos tomar um café, e tomava café com um, tomava café com o outro, e diziam para mim não, e eu falava apologética, entrávamos em apologética, debatíamos, e os dinossauros, e tudo isso, ao ponto de eu falar, sabe o quê? Você é um pecador que está distante do Senhor, e o Senhor estende a sua mão para poder te alcançar, Ele está te dando a oportunidade, Ele está falando, não queriam, debatiam, e eu dizia para eles, o que você quer é pecar à vontade sem ter alguém para falar para você que você está pecando. Por isso que você diz que não crê em Deus. Também, pode ser. Mas às vezes nós temos que testemunhar a todos, mesmo quando eles não querem. Mesmo quando bate a porta na tua cara. Mesmo quando te chamam de nomes por aí. Temos que ser testemunhas. Eu tenho uma amiga, ela está no Afeganistão. Ela passou situações naquele país que ela compartilha com a gente fica assim abismado. E ela, numa das suas viagens de férias, de sair um pouco de lá para poder arejar a cabeça, para poder ter um descanso, ela veio para Madrid, ficou com a gente em casa. E ela dizia a pressão que ela tinha dos familiares em São Paulo e dos amigos para ela sair do Afeganistão era maior do que a pressão que ela sentia no próprio país. E eu falava assim para ela, e por que você continua? Qual que é a tua intenção ali? O que acontece? O pessoal está pedindo para você voltar. E ela disse, Fernando, se eu voltar, quem vai pregar para esse vizinho que eu tenho? Quem vai falar do amor de Deus para essa mulher que está sofrendo maltratos? Quem que vai falar? E começou a mencionar os nomes das pessoas que ela amava e que ela dizia, eu não posso ir embora, eu tenho que testemunhar para eles. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês já têm o poder, o Espírito Santo, e agora vão e contem, falem sobre o que aconteceu. Mas a terceira verdade desse texto é que além do poder de Deus que nós recebemos para ser testemunhas e contar aquilo que nós experimentamos, nós temos que fazer isso tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa porção do texto é uma porção que às vezes nós temos a dificuldade de entender. Mas como que... Não, então peraí. Então nós temos que primeiro ser testemunha aqui em Jerusalém. Tá, então a gente tem que primeiro evangelizar Curitiba. Quando Curitiba inteira tiver os pés de Cristo, então nós vamos todo o Paraná e vamos até para os estados vizinhos. Quando a gente alcançar todo mundo e todo mundo já ter escutado da palavra, então a gente vai para outros países. Porque não é possível. Como que se entende esse texto? Tem um vocábulo kai, em grego, que está antes de cada um desses lugares, que mostra a conotação simultânea, tanto enquanto você está fazendo, tem que fazer isso também, e isso outro. Agora, como nós aplicamos isso à nossa vida? Como nós podemos ter isso? Como nós podemos fazer ao mesmo tempo? Nós não somos onipresentes. Eu estive em Santiago de Compostela, na Galícia, no norte da Espanha, e visitei aquela catedral imensa. Alguns de vocês conhecem a história, conhecem o caminho de Santiago, já foram até. Muitas pessoas fazem o caminho de Santiago para poder se encontrar uma luz, caminham por 30, 40 dias. Existe o caminho francês, o caminho português, onde eles vão caminhando, parando nos hospitais, parando nas pequenas igrejas. Eles têm uma cadernetinha que eles vão carimbando cada lugar que vai parando. E quando carimbou tudo e chegou na Catedral de Santiago, eles pegam um certificado de perdão de pecados. Quantos de vocês se sentem tão pecadores que vocês queriam ter certificado na parede de casa? Perdoado.
não precisa desse certificado. Você é perdoado. Nós somos perdoados. Mas a história dessa catedral é interessante. Diz a tradição que Tiago queria ir até os confins da terra. Ele escutou de Jesus essas palavras. E ele começou a evangelizar e saiu e foi atravessando a Europa. Naquela época ainda as Américas não tinham sido descobertas. Cristóvão Colombo não tinha vindo descobrir o Novo Mundo. Galícia fica na pontinha, no final já da Espanha e o final da Europa. Inclusive tem uma cidadezinha que chama Finisterra, fim da terra em latim. A tradição diz que Tiago falou: se eu não chegar vivo na Finisterra, peguem os meus ossos e me enterrem lá. E eu achei interessante quando eu escutei na própria catedral essa história. Não se sabe se é verdade. Muitos alegam que não é verdade porque os fatos históricos não acompanham. Porém, aquilo fez pensar essa intencionalidade de poder ir até os confins da terra e pregar o evangelho de alguém que estava ali em Jerusalém e foi proclamando. A história que eu contei no início sobre Eduardo é um exemplo muito claro de como sim é possível estar simultaneamente nos diferentes lugares. Eu saí daqui como missionário para a Espanha, a igreja envolvida, o apoio, as equipes que foram, alguns que testemunhavam em Curitiba, mas que também foram nessa viagem e testemunharam lá, e todos juntos envolvidos numa missão de alcançar até o último da terra. Não podemos nos conformar com ficar só aqui e evangelizar só aquele que entra no elevador do nosso prédio. Eu acho que eu toquei uma área delicada. Quantos de nós entramos no elevador e olhamos para os nossos sapatos e dizemos, e voltamos a olhar para os nossos sapatos? Quantas oportunidades não temos de evangelizar no elevador? Se não fazemos no elevador, não vamos fazer nas ruas, não vamos fazer na cidade, não vamos fazer no estado e não vamos fazer no Brasil e nem no mundo. Mas Deus nos chama, porque lá no elevador do teu prédio eu não tenho acesso, mas você tem. É lá no teu trabalho que talvez o pastor não conhece ninguém, mas você conhece. É lá em Madrid que eu tenho várias pessoas que eu estou evangelizando e que você não conhece. Juntos nós vamos alcançar as nações para Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Se você está disposto, eu gostaria que você fizesse assim por um momento. Mostre as suas mãos. Faça assim. Nós sabemos, pode baixá-las. Nós sabemos que existe uma ilustração, e eu quero terminar com ela, sobre aquele que desce no poço, ou aquele que vai resgatar em um rio uma pessoa que está se afogando, e tem aqueles outros que ficam segurando a corda. Escutamos essa ilustração várias vezes, não é verdade? Mas parece que ao ilustrar isso, nós damos uma conotação muito forte àquele que está indo. Ele está baixando, ele está ali naquela correnteza, aquela dificuldade, precisa daqueles outros que estão segurando a corda. Mas nós colocamos pouco ênfase nas mãos daqueles que estão segurando as cordas, que não é fácil. Às vezes a correnteza leva aquele que está resgatando e escorrega a corda e fere as mãos daqueles que estão segurando. E nessa noite, eu quero perguntar para você, como estão as tuas mãos? Se você não está baixando para resgatar, mas você está segurando as cordas, as tuas mãos vão estar feridas também. Porque o sofrimento e a dificuldade não é só daquele que desce, mas é daquele que envia, daquele que segura a corda.
Então eu gostaria de terminar, e antes de orar, eu gostaria que você pensasse por um momento: como estão as minhas mãos? Se as tuas mãos estão muito bonitas e sem nenhum calo e sem nenhum arranhão, você não está segurando as cordas. Olhe para as tuas mãos e pergunte ao Senhor: Senhor, eu tenho segurado as cordas? Porque talvez eu não vejo nenhuma marca. E sabe, meus irmãos, existem outros que às vezes têm mais feridas do que deveria ter nas suas mãos, porque estão segurando sozinhos. Quantas vezes eu recebo motivos de oração de igrejas dizendo: ore por nós, porque está muito pesado. Nós não sabemos como vamos fazer o mês que vem para poder enviar as nossas ofertas aos missionários, porque está muito pesado. Estão segurando as cordas sozinhos. Quantas pessoas recebem a visita de missionários compartilhando sobre os projetos? Por quê? Porque eles colaboram, porque eles fazem a obra. E muitas vezes são só eles. Reverendo Juarez comentava essa manhã que chega até ele vários projetos. E por que chega? Porque as pessoas sabem que a igreja é missionária. E às vezes as mãos estão muito feridas. E precisa de alguém mais para vir segurar essas cordas. Para poder fazer com que o evangelho chegue até os confins da terra. Baixe sua cabeça um momento. Pense nas suas mãos. O que você tem feito pessoalmente? Você, tua família. Deus, nessa conferência, uma conferência que leva o nome de missionária, porque está tratando acerca da obra do Senhor, da missão do Senhor no mundo. Uma conferência que foi organizada com o propósito de mobilizar o teu povo para participar na tua obra. Uma conferência que está expondo o que a igreja tem feito e agradecida está pelo que o Senhor tem feito. Porém, existem muitos povos, muitas pessoas, muitos projetos que precisam ser atendidos. E a tua palavra diz que nós já temos o poder do Espírito Santo. E a minha oração é que o mesmo Espírito Santo seja o que nos convença para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Empurra nossas mãos, Senhor, para segurar essas cordas. De uma maneira pessoal, que possamos nos envolver. Ajuda-nos, Senhor, porque até para obedecer ao Senhor nós precisamos da ajuda do Teu Espírito. E por isso queremos clamar a Ti. Vem, Senhor, e faça a Tua obra nos corações que aqui estamos. Agradecido estamos pelo que o Senhor tem feito, da trajetória que temos caminhado, dos anos que temos visto como o Senhor tem despertado essa igreja para alcançar os 5 continentes da terra. Que maravilha é ver a Tua obra. Porém, Senhor, não estamos satisfeitos, e eu sei que o Senhor tampouco. Então clamamos a Tua ajuda, mobiliza o Teu povo e levanta a Sua igreja ainda mais, para se levantar no poder do Teu Espírito e testemunhar a todas as nações, até que o último escute que só o Senhor é Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa 18ª Conferência Missionária. Cabe-nos aqui registrar o agradecimento a todos que se envolveram, prepararam
Durante a semana, muita gente veio aqui para organizar o palco. Eu quero dizer que ficou muito bacana, muito bom, mas se vocês quiserem que a gente continue sentando no banco, você estofar esse banco aí, porque 3 cultos no domingo de 2 horas a gente não aguenta, não. Então amanhã volta a composição normal aqui, né? Aqueles que trabalham na cantina, aqueles que trabalham nos estandes, a equipe de louvor, os nossos queridos preletores que vieram de tantos lugares para nos abençoar. Muito obrigado, Fernando Fernando. Leva um abraço, Karina, as meninas lá. Pode deixar elas ficar bonitas, que não faz mal, não. Só que como uma espingarda maior. E, meus irmãos, nosso carinho especial com o ministro de missões, nosso coordenador, o presbítero Luiz Felipe Jordão, que não trabalhou só hoje, esse fim de semana, essa semana. Ele já está pensando na 19ª conferência missionária. A partir de já, Deus o abençoe muito. Nós vamos terminar cantando o hino 289, que tem uma pergunta: quem irá? Quem irá à Espanha, à Índia, a Uganda? Mas quem irá no Bairro Novo, Vila Osternac, Quitandinha, Contenda? Quem irá às tribos indígenas? Quem irá segurar as cordas? Quem irá contribuir mais, se envolver mais com este ou aquele ministério? Porque, ao fim das contas, todos os ministérios têm um viés missional. Não é só o Ministério de Missões. Mocidade, adolescentes, crianças, mulheres, homens, os oficiais da igreja, toda a área de música da igreja, ação social. Quem irá? E a resposta é você quem dá. Nós vamos colocar-nos em pé, vamos cantar o hino, e se alguém deseja ter um gesto assim, eu quero ir mais fundo, eu não quero ficar só na periferia. Nessa conferência Deus me chamou para alguma coisa, até para a gente poder ajudar você no direcionamento. Enquanto a gente vai cantando o hino, você deixa o seu lugar, vem aqui à frente, para nós fazermos o seu envio para esses novos desafios. Não tarda a vir, venha enquanto já começamos a cantar. Os milhões que em trevas tão medonhas trazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anuncia chamaste, nos deste o teu poder, nos incumbiste de uma missão, testemunhar, e nos deste até um mapa, até onde devemos ir, a partir de onde devemos iniciar, e vimos pedir nesta hora que tu nos municies, nos habilites,
Não permitas, ó Deus, jamais que a gente arrefeça o ânimo, que a gente fique claudicante neste propósito, diante, muitas vezes, das adversidades, dos pesares, das aflições, mas possamos fazer a Tua obra na força do Teu poder. Nós te agradecemos por poder realizar mais este evento, mais esta conferência, mas que não é apenas o cumprimento de um calendário, é uma oportunidade para reavivarmos a nossa visão, ratificarmos o nosso compromisso e nos dispormos, Senhor, a ir aonde o Senhor nos enviar. Enviamos os Teus filhos agora, Senhor, para tantos lugares, lugares próximos, lugares remotos, lugares que nós já podemos discernir, lugares que ainda não reconhecemos. Nós colocamos cada vida, cada coração diante do Teu altar de graça e confiamos ao Senhor todos os nossos cuidados, porque o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Seja glorificado o Teu nome, seja exaltado para todo sempre. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem convosco, hoje e para sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quero agradecer a presença de todos, especialmente dos pastores, e registrar com especial destaque a presença do reverendo Alceu Braga, sua família, e também o reverendo Nivaldo, a Priscila e as meninas, que ano que vem vão trabalhar aqui conosco. Que Deus abençoe a todos. Não vá embora correndo, vamos para a cantina missionária, vamos estreitar os nossos laços de comunhão fraternal. Boa semana a todos.